Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? É muito interessante observar que os manicômios nasceram no momento em que o mundo mudava e um novo humanismo nascia. A ciência do homem nasce depois da Revolução Francesa, quando a razão é igualada à fraternidade. Tornam-se os emblemas no novo mundo. E uma sociedade, para ser civilizada, deve ser racional. Eis porque, a partir desse momento, tudo que era irracional deve ser controlado pela razão. É assim que nasce, no nosso caso, uma instituição racional como o manicômio, que contém a irracionalidade. Uma pessoa louca se torna normal no momento em que ela está internada no manicômio. Esse trecho é de autoria do Bassaglia, no texto A Psiquiatria Alternativa, contra um pessimismo da razão e otimismo da prática, pela editora Brasil Debates, lá de 1979. Para quem quiser saber mais, eu vou dar continuidade a esse assunto aqui, né? E lamento informar que a minha voz está um tanto quanto fanha, um tanto quanto difícil de compreender às vezes, eu entendo. Mas se eu for esperar o momento ideal da voz sem gripe, sem cansaço e sem estar fanha como está hoje especificamente, aí nós vamos ter que adiar ainda mais os próximos episódios e eu não queria fazer isso. Eu quero poder trazer aqui, conversar aqui com vocês, falar sobre coisas. E esse episódio de hoje é um episódio que eu já tô querendo gravar tem muito tempo, muito tempo mesmo. Aí eu aproveitei que hoje as coisas acalmaram um pouquinho aqui nas regiões da minha vida e eu quero aproveitar para conseguir gravar, para conseguir falar um pouquinho, para conseguir conversar com vocês sobre a higienização da clínica. Porque eu, como vocês devem saber, ou talvez não saibam e agora saberão, eu sou psicóloga, eu fiz a minha formação em psicologia lá na USP, fiz o meu mestrado na USP, na verdade eu fiz 2 graduações, né? Depois o mestrado na USP e também recentemente defendi o meu doutorado em psicologia na USP. E eu atendo na clínica, né? Eu também faço atendimentos terapêuticos. E uma das coisas que mais me chamam a atenção desde quando eu entro na graduação de psicologia é observar desde as narrativas trazidas, né, pelas referências que a gente utiliza na graduação da USP, que são todas pessoas brancas, citando pessoas brancas, e parece que citam pessoas brancas para pessoas brancas. Então, são pessoas brancas falando de pessoas brancas para pessoas brancas. E eu percebo, né, também nas minhas elaborações sobre colonialismo, principalmente sobre um traço que para mim é muito marcado no colonialismo, que é a limpeza, higienização, a purificação, como vai dizer o próprio Bruno Latour, né, para citar um autor branco. O próprio Bruno Latour, no seu livro Jamais Fomos Modernos, ele vai trazer que essa noção do moderno, essa noção surge a partir de uma pureza, uma tentativa de purificação dos saberes. Purificação essa que não se dá na prática, é uma tentativa, sim, mas que ela não se dá. Tenta-se purificar os saberes entre o que é ciência da terra, o que é ciência química, física, política e etc. Mas tudo isso está relacionado. E talvez por isso que jamais fomos modernos. Porque se o moderno é a constituição da pureza do eu e do eles, né? Do eu e de nós e outros, essa purificação, ela é sim discursiva, ela é posta na prática, só que ela não é infalível. E no fundo, não sei totalmente o quanto ela se dá, mas a violência está justamente neste mecanismo, né? Dela mesmo não se dando na prática, ela ser imposta o tempo todo. E se dentro do campo do saber Latour está falando que jamais fomos modernos, eu diria que talvez o campo emocional a gente também tem que olhar para isso. Só que no campo emocional, a coisa eu acho que é um pouquinho diferente.
Porque existe no campo emocional subjetivo várias construções que elas extrapolam a prática. Extrapolam inclusive a nossa compreensão da prática. E o que eu observo na clínica, não só na clínica, enquanto nesse espaço de atendimentos que eu participo, mas também no espaço de produção da noção do que é a clínica, eu percebo que a gente está construindo ao longo do tempo, de tempos em tempos, a gente está construindo um sistema onde existe a posição da pessoa que é a terapeuta ou a analista e da pessoa que é a terapeutizada ou analisanda. E tem gente que vai chamar de cliente, tem gente que vai chamar de paciente e assim por diante, né? Mas existe ainda esse lugar rígido, esse lugar onde tenta, a partir de uma purificação, transformar o perfil, transformar a pessoa psicóloga, psicanalista, psiquiatra em uma entidade que está acima nessa relação de poder. Existe sim uma relação de desigualdade, que eu não sei o quanto que ela é minimizável até se tornar nula, mas essa relação de desigualdade não deveria produzir uma supremacia entre a pessoa que atende e a pessoa que é atendida. Eu tenho um episódio que chama A Desumanização da Pessoa Psicóloga, você pode procurar aqui no podcast. É o episódio número 31, foi publicado lá em 6 de março de 2024, né, desse ano. Então, ali eu já começo essa discussão e hoje eu quero estender essa discussão com um pouquinho mais de profundidade para a gente pensar o que a gente tem produzido enquanto uma prática clínica, enquanto uma leitura social de um acordo que a gente faz, quase um acordo tácito, quando a gente se forma, psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, dentro de um acordo onde nós devemos ter uma imagem que nos coloque no posicionamento social marcado de que nós somos as pessoas que detemos o conhecimento e em relação às pessoas que serão aquelas que nós atenderemos e são as pessoas as quais a gente quer escrutinar. Escrutinar significa olhar minuciosamente, separar em partes, analisar, ver detalhes, encontrar as falhas, encontrar o diagnóstico para posicionar naquele corpo. E eu definitivamente não defendo essa prática. Recentemente, uma paciente ainda falou para mim, né? Eu falo paciente, mas eu não tenho assim um nome específico, tá? É que estou falando aqui no fluxo e o que saiu da boca foi paciente, mas poderia ser simplesmente uma pessoa que faz sessões comigo, me disse assim, um tom tranquilo, né? Andriane, eu não tô criticando o seu trabalho e tudo. Eu até falei, mas você pode criticar, tá? Aqui tá aberto a crítica. Eu não tô criticando o seu trabalho, mas eu queria só fazer uma observação. Eu já passei por outras pessoas, já tive terapia com outras pessoas, e eu sinto aqui que a gente conversando, você ainda não me deu nenhum rótulo. Você ainda não me diagnosticou com isso ou com aquilo, com TDAH ou com autismo ou com síndrome e transtorno A, B e C. E eu até brinquei na hora e falei para essa pessoa, tá, você quer que eu te dê algum nome? Qual nome que você gosta mais? Qual que você sente mais confortável, né? Mas foi só brincando e disse para essa pessoa, eu não te dei um rótulo porque não é esse o objetivo, eu não estou aqui para te dar um rótulo. Eu não tô aqui para te dizer você tem tal ou tal transtorno, desvio, distúrbio, seja lá o que se queira chamar. Eu tô aqui para a gente conversar e juntos a gente conseguir chegar num lugar onde você, a partir do seu repertório, a partir das suas palavras, das suas experiências, consiga construir um lugar que você consiga chamar de seu. Um lugar onde você, com as suas palavras, consiga nomear a sua própria existência. Eu não quero aqui colonizar nossa clínica e chegar num território que é seu e invadir esse território e levar para ele as minhas verdades absolutas, as minhas praxes, levar para esse ambiente a minha ideia. Porque, para mim, e aqui já não foi mais eu falando com essa pessoa, né, sou eu falando com vocês, para mim, um grande ponto de confusão e problema dentro de uma especialização da psicologia, psicanálise e psiquiatria, eu vou chamar resumidamente da clínica do saber, da clínica da subjetividade, essas categorias que eu mencionei. Quando a gente está falando da clínica da subjetividade, o problema é que a gente aprende muita teoria, aprende muita coisa, lê muita coisa e com isso nós podemos correr um risco se a gente não se atentar a ter um olhar
anti-higienização, um olhar que é de uma psicologia suja, como vai dizer aquele livro, né, Psicologia Suja, de Sofia Faveiro, a gente precisa olhar para isso com o cuidado de não correr o risco de chegar com a teoria pronta e na pessoa que a gente está ali em terapia, a gente procurar um diagnóstico naquela pessoa para colocar o diagnóstico. E é claro, é nítido, e é claro não por acaso, é claro porque é embranquecido esse processo, né? Que a gente vai encontrar o diagnóstico, a gente vai encontrar o distúrbio, a gente vai encontrar o transtorno, porque nós colocamos ele ali. Nós vamos colocando a teoria antes do sujeito, e se a gente coloca a teoria, e se por vezes essa teoria é patologizante, biologizante e conservadora, nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar porque nós colocamos a coisa antes de ver o sujeito e a pessoa. E eu, particularmente, gosto da ideia, da noção de poder a gente pensar a ideia de que existe uma pessoa antes da teoria. Existe uma pessoa posicionada antes da teoria e antes da nossa construção do que a gente está fazendo. E aí é uma frase que eu quero dizer e preciso colocar bem colocada aqui, embora eu já tenha repetido em outros episódios, né? A teoria, na melhor das hipóteses, ela nos orienta. E na pior das hipóteses, ela nos define. A gente não precisa que a teoria defina nem a nós, nem ao mundo e nem as pessoas com quem nós estamos em relação. A teoria nos dá uma orientação. Então, quando a gente está olhando para a pessoa que a gente atende na clínica, é importante que a gente saiba que ali tem uma outra pessoa, que ali tem um outro universo, que ali tem uma outra forma de existência. Para quem já leu o livro, né, Tornar-se Negro, de Neuza Santos, esse livro é muito importante. Esse livro é um livro que eu considero muito fundamental na minha própria formação enquanto pessoa negra, enquanto pessoa da psicologia. Neuza Santos é uma psiquiatra e psicanalista. E quando Neuza escreveu esse livro, ela estava pegando conceitos da psicanálise, e isso ela fala numa entrevista, e estes conceitos da psicanálise ela tentava fazer como se fosse uma psicanálise prática. Fazer uma leitura da sociedade a partir de termos psicanalíticos, que particularmente me agrada muito. Eu gosto dessa forma de fazer. Só que hoje, né, depois de um tempo, Neuza Santos falou em uma outra entrevista, a última entrevista antes da sua morte, ela falou assim também que se ela fosse hoje escrever de novo, ela não, naquela época, né, ela não republicaria o livro Tornar-se Negro, porque para ela a psicanálise na ocasião era muito mais importante para compreender as singularidades das pessoas e que cada pessoa deve ser compreendida no singular. Não é que Neuza está negando a ideia de que existe a influência social, a influência do colonialismo e do racismo, nem não é nada disso. Só que ela fala que quando a gente entra em contato com uma pessoa, é importante que todo esse arcabouço teórico, todo esse conhecimento teórico seja posicionado para compreender aquela pessoa a partir do que ela traz. Neuza Santos Souza também tem um outro livro que é menos conhecido do que Tornar-se Negro, que chama A Psicose, um estudo lacaniano. E aí ela vai trazendo toda a experiência dela no campo, na clínica e nas teorizações, ao ponto dela dizer que, para ela, a psicanálise olha o sujeito na sua singularidade, na sua individualidade. E acho que é uma fala muito importante também. E eu olho para a questão que a gente está pensando aqui, na verdade, que a clínica ela se relaciona com o social constrói a clínica e a clínica, às vezes, não raramente, ela funciona como um centro de normalização para adequar corpos à sociedade. Então eu faço essa leitura de que tanto a psicanálise como, sobretudo, a psicologia, elas bebem da fonte social e alimentam a clínica e vice-versa. E além disso, que a gente precisa ter essa noção mais contemplativa, mais transdisciplinar e mais abrangente para compreender o próprio sujeito. Só que nós temos que tomar cuidado de como nós estamos fazendo esse processo. E quando eu penso e elaboro sobre uma clínica não higienizada, eu estou tentando entender como que a construção social de uma relação de poder, ela entra na clínica ao ponto de, em vários casos, em vários relatos a gente vê isso, da pessoa psicóloga, psicanalista, psiquiatra, ela assumir uma postura quase que de higienizar as suas emoções, ao ponto de parecer uma pessoa neutra diante daquela pessoa que está sendo atendida, e também de construir nessa relação uma higienização afetiva, a ponto de não ter ligação afetiva entre as pessoas, de não ter ligação
emocional entre aquelas pessoas. E aqui eu não estou falando de haver ou não haver um relacionamento mais íntimo sobre as pessoas, porque existe toda uma discussão acerca disso, inclusive nos propósitos, nas proponências, né, sobre contra-transferência, transferência na psicanálise, sobre relação que pode se escalonar para um lado afetivo sexual, amoroso, entre as pessoas analisandas e o analista e etc. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Embora pertença também a essa discussão, mas é um outro episódio, talvez, né? Hoje aqui eu quero falar sobre como que nesse processo colonial de limpeza da nossa emoção, de limpeza que vai construir um espaço, é como se a gente limpasse um espaço, né? A gente tem uma paisagem na tela e a gente pega uma borracha e apaga o espaço entre as duas pessoas. A pessoa que pertence a essa clínica da subjetividade e as pessoas que procuram por essa clínica da subjetividade. Em resumo, a pessoa que analisa, que terapeutiza, né, que está no processo de fazer a terapia, e a pessoa que busca por isso, que é o paciente, a pessoa que é cliente, a atendida, analisanda, seja o nome que a gente quiser dar. E quais são os riscos da gente produzir essa higienização? A gente acaba construindo uma clínica que não tem afeto, uma clínica onde não tem desejo, onde a gente não se implica enquanto seres humanos, enquanto pessoas que estamos ali em contato com a subjetividade de alguém que confiou no processo de levar para a terapia, para a análise, essa construção ou essa desconstrução da sua própria história, da sua própria subjetividade, e é como se tudo isso fosse entregue ali a uma máquina muito bem treinada para receber códigos, escanear, nomear e devolver um diagnóstico. E eu acredito que esse fazer é um fazer colonial que ele é guardado com muita semelhança dentro do processo de existência, de construção da própria noção da loucura, da própria noção da psicose nas suas origens, antes mesmo da psicanálise, onde a psicose era tida como uma doença mental. E é pensar mesmo esse lugar do manicômio, da criação do manicômio, onde nós temos de um lado a pessoa sã, de um lado a pessoa louca. E aí, a gente pensar isso no âmbito da clínica é pensar como que a colonização ela atua nesse processo de apagamento sistemático das subjetividades, apagamento sistemático das nossas interpretações de mundo e do nosso próprio lugar de se fazer a existência, de se fazer o afeto, de se fazer a produção do contato. E a gente esquece, a partir desse processo de colonização ao qual estamos submetidos o tempo todo, que uma das grandes etapas do colonialismo, no fetichismo colonialista, é colocar algo diante do nosso desejo para que o nosso desejo seja trocado. Para que o nosso desejo seja insuficiente, para que ele seja substituído, colocado, como diria Lacan, um véu sobre o desejo. E aí eu acho interessante a gente olhar para isso, interessante a gente pensar o quanto que a gente aprende a fazer uma clínica nesse molde que as coisas não devem se misturar. São coisas immiscíveis, são coisas que devem ser limpas e purificadas para que exista uma limpeza tal em que até existe um estereótipo do que é uma pessoa psicóloga, aquela pessoa que está sempre com a mão no queixo, às vezes com óculos, só olhando, com aquele olho semi-fechado, balançando a cabeça, ouvindo, e quando a pessoa para de falar, aí a pessoa psicóloga vai e anuncia um diagnóstico. Faltam perguntas, né? Faltam perguntas com vontade de saber. Essa é a diferença, não adianta só perguntar uma pergunta inquisitória. Faltam perguntas que a gente não aprende isso na formação de psicologia, mas que para mim é muito importante, perguntas que têm interesse em conversar com aquela pessoa, para aquela pessoa poder trazer para ela respostas que ela pode até ter, mas que no fundo, às vezes ela não percebeu, às vezes ela não abriu de si esse lugar para se conhecer, porque a gente se preocupa demais com respostas que a gente tenha prontas sobre a vida. A gente se pergunta demais sobre aquelas respostas, a gente se prende demais naquelas respostas que às vezes a gente não pode nem questionar. São respostas dadas e assumidas não raramente por nós mesmos no dia a dia como verdades prontas. E aí a gente tem medo de fazer perguntas que às vezes nem tem resposta nítida. Mas é muito melhor a gente aceitar perguntas que não têm respostas do que se conformar com respostas que não podem ser questionadas. Então a pergunta nesse lugar da maiêutica, né, de gerar, maiêutica de
de Sócrates, que a gente vai gerar uma nova resposta ou uma nova pergunta. Isso é tão importante no nosso convívio porque a gente vai se perguntando coisas e sabendo, conforme a gente enuncia e anuncia, a gente também aprende com as nossas próprias enunciações. E aqui, para falar disso, para falar sobre esse pensamento, sobre essa noção do que a gente está pensando da clínica, da formação, eu queria trazer um trecho de um livro de Raquel Gouveia. E no seu livro, que chama Na Mira do Fuzil, tá ali um trecho que eu quero ler para vocês, no capítulo 4, que chama, entre aspas, A Favela Não é Abatedouro. E o tópico, como uma crítica interna à psiquiatria transforma a sociedade. E foi daí que eu extraí o trecho inicial do episódio de Bassaglia também. E aqui eu quero ler um outro trecho que Raquel vai trazendo, para a gente conseguir pensar, mesmo que a partir de uma crítica à psiquiatria e à teoria e o grupo manicomial e antimanicomial, pensar a higienização da nossa clínica psicológica também. E para quem tiver acesso a esse livro, tá na página 91. E Raquel vai dizer a seguinte coisa, tá, gente? Eu vou suprimir as citações de referência, vou suprimir as referências em si e vou ler aqui as informações, sem colocar os parênteses das referências, tá? Raquel vai dizer a seguinte coisa. A formação dos estados nacionais emergiu de práticas violentas e se mantiveram através da violência da interdição operada nas colônias sobre os colonizados, que tem como prima ratio e não ultima ratio o controle, a punição, a expropriação de vidas matáveis. Fanon denuncia a circularidade da violência como parte da conexão entre a colônia e a metrópole, inclusive na composição da democracia. É ele que nos convoca a entender como violência muito daquilo que nos é vendido como progresso, desenvolvimento, ordem e civilização. Encontramos em Os Condenados da Terra, livro de Fanon, a descrição de um mundo onde a praxis violenta é totalizante. Portanto, é essa violência colonial que produziu os hospitais psiquiátricos, que são base da sua essência e definiu o normal e o anormal, o racional e o irracional, o bom e o perigoso, tomando como referência o eu ideal, propagado pelo pacto narcísico da branquitude. Como fruto das raízes colonial, ou melhor, como fruto das raízes coloniais, o hospital psiquiátrico recebe o contingente sobrante, deformante, ausente de valor, corrosivo e irracional, transformando-se no maquinário de adequação, ajuste e extermínio. Tal instituição existe para sustentar a deformação imposta para a zona do ser e manutenção das estratégias de reprodução do homem universal. Dessa forma, a colonização é bem-sucedida quando toda essa natureza insubmissa é finalmente domada. E para isso, temos as instituições da violência e seu saber fazer. O complexo industrial, prisional, manicomial, farmacêutico é um exemplo de imbricamento punitivista que forja tais categorias de manutenção das hierarquias do existir e do sofrer na democracia burguesa. Tanto o manicômio quanto a prisão são instituições do Estado que servem para manter limites aos desvios humanos, para marginalizar o que está excluído da sociedade. Além disso, para atuar dentro de tais instituições, é preciso aprender a administrar os conflitos e como sua ação técnica aparentemente reparadora e não só violenta, só fazem permitir a perpetuação da violência global. Dessa maneira, o pedido de intervenção psiquiátrica para a extrema-direita brasileira apenas atualiza as práticas e discursos correcionais e punitivistas que sustentam a democracia dos cemitérios. Em Los Crímenes de la Paz, Bassaglia e Ongaro apontam que a guerra cotidiana perpetua, com seus instrumentos de tortura e crimes, a manutenção da ordem, da violência e da crueldade para justificar a destruição como norma. Por meio das instituições, mantém-se os crimes que impõem certa concepção de humanidade. Assim, o homem que quer se defender não é um homem real. É aquele homem que deve ser curado, doutrinado, destruído, achatado de suas potencialidades, recuperado. Dessa maneira, identificamos que há uma certa concepção hegemônica de saúde mental, que é sustentada pela psiquiatria clássica e o seu aparato manicomial.
poder e saber médico, isolamento, intervenção, violência, hospital psiquiátrico, e que afirma a manutenção das hierarquias raciais, sociais e generificadas através da patologização, medicalização e farmacologização das existências, propagando a afirmação do homem universal. Mas é possível romper com esse saber fazer? No Brasil, a crítica estabelecida pela reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial aponta diretamente para a funcionalidade da psiquiatria clássica e seu aparato na sociedade capitalista. O Manifesto de Bauru, de 1987, denuncia a violência e os mecanismos institucionais que são reprodutores da destruição e seguem sendo questionados. Um trecho, por exemplo, desse manifesto diz: "Nossa atitude marca a ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas que desrespeitam o mínimo direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, indígenas, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Nesse manifesto, identificamos como o surgimento da luta antimanicomial esteve marcadamente atrelado a lutas mais amplas do conjunto da classe trabalhadora e denuncia a perpetuação das opressões por meio do maquinário manicomial. Contudo, precisamos compreender que no processo de constituição da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial brasileira, diferentes projetos e concepções de saúde mental disputam o direcionamento do mercado e da política pública, demonstrando o quanto a temática compõe as diretrizes de manutenção ou ruptura do modo de produção capitalista. E lendo um outro trecho um pouquinho mais adiante, na página 101, Raquel vai dizer a seguinte coisa: "O Estado possui um papel fundamental na centralidade da gestão da guerra e na propagação do medo, já que é operada por uma certa civilidade e racionalidade. Como a barbárie é parte fundante da colônia, a racionalidade branca e de tradição europeia ocupam o Estado e operacionalizam em nome da lei, da ordem e dos bons costumes a manutenção da guerra. Logo, o Estado é um modelo de unidade política, um princípio de organização racional, a personificação da ideia universal e um símbolo de moralidade. Por isso, a produção da morte física e psíquica dos selvagens, inimigos e criminosos não é vista como um problema, uma vez que foram naturalizadas e incorporadas nos espaços institucionais, aparatos jurídicos, modo de vida e processos de subjetivação." Como a gente viu nessa leitura do texto de Raquel Gouveia, a própria produção do saber, e aqui mesmo que esteja falando sobre uma construção na psiquiatria, a gente estende, eu quero estender aqui para a psicologia, a própria construção do saber, do subjetivo, do saber fazer clínico, passa pelo Estado. Passa pelo estado também de dominação do conteúdo, do conhecimento e da forma do que é um ser humano. A psiquiatria não está dissociada da psicologia, não está ali num campo totalmente diferente que disputam coisas antagônicas. Muitas vezes ela está dentro de um debate complementar. E esse debate complementar, muitas vezes também forma pessoas na psicologia com um olhar muito psiquiátrico, com um olhar também muito patologizante da coisa. Estou dizendo que a psiquiatria é um problema? Não necessariamente, mas pode ser a partir do momento em que ela olha as pessoas nesse lugar de, como foi falado no texto, e que eu mencionei antes, de uma adequação de um ser humano a um outro ideal de ser humano.
Esse olhar que busca purificar as sabedorias, purificar as pessoas, purificar as emoções, dizendo você não pode ser assim, você não deve ser daquele jeito, é um olhar colonial. É um olhar, portanto, que vai a partir do pressuposto de que os corpos e as subjetividades precisam ser adequados ao ponto de vista, ao ideal, à teoria da colônia, do colonizador, do saber colonial. E esse saber colonial, como eu sempre digo e vou repetir, ele é purificador. E é um purificador em que sentido? Ele vai tirar de você, vai tirar de mim, vai tirar das pessoas tudo aquilo que possa ser considerado sujo e impuro de acordo com as lentes do que construiu um ser humano universal. Esse ser humano universal, que foi forjado nos berços da Europa colonial, que tem ali no processo, né, da grande irrupção do pensamento da Revolução Francesa, onde igualdade, fraternidade, liberdade definem o ser humano, ele está dizendo sobre um ser humano específico. E esse é um ser humano que ele é masculino, ele é cisgênero, ele é supostamente hétero, ele é branco e ele também é burguês. Só que essa identidade ela vai sendo imposta a todos os corpos onde o colonialismo europeu tem contato. Alguns corpos serão atravessados por essas práticas coloniais e terão nesse atravessamento vantagens e privilégios, corpos brancos. E quanto mais próximo de um corpo branco ideal, que é esse modelo que eu falei agora, mais vai ser beneficiado. Quanto mais distante desse modelo universal, que não é um modelo necessariamente existente, mas é uma idealização típica da colonização, quanto mais distante desse corpo, quanto mais afastado, quanto mais marcadores sociais das diferenças que mostram que esse corpo é diferente do modelo hegemônico, mais esse corpo vai sofrer perdas, mais ele vai ter desvantagens e dependendo de para onde a gente caminha nesse conjunto de marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, sexualidade, corporeidade, pensamento, né, cognitivismo e própria forma também de estar e pensar o mundo, quanto mais distante do modelo universal, mais essa pessoa vai sofrer violências. E são violências institucionais que vão marcar esse corpo no lugar de um corpo errado. Como a gente viu aqui, vai classificar esse corpo como um corpo selvagem, inimigo, criminoso, no mínimo transtornado, no mínimo com distúrbio, no mínimo um corpo que precisa ser reparado, levado ali para dentro dos aparatos jurídicos, dos aparatos institucionais, dos espaços institucionais de reconfiguração do eu para adequação a um eu ideal, já que aquele eu observado não é um eu válido. E assim, nessa produção, nessa docilização do corpo, a clínica das subjetividades vai atuar para adequar um sujeito, para adequar uma pessoa. E se a gente não tem esse olhar com a profundidade, se a gente não tem esse olhar que vai ser abrangente para pensar o que é o ser humano, e para entender que, no mínimo, o ser humano não é essa máquina, que ela é homogênea, que é uma máquina que guarda com todos os corpos a mesma necessidade, o mesmo desejo, a mesma potência. Se a gente não sabe como que é isso, se a gente não compreende esse lugar, a gente, enquanto pessoas que é da psicologia, profissionalmente, academicamente, vamos reproduzir o discurso hegemônico de limpeza, porque a ideia é essa, né? Limpar ao ponto da pessoa poder caber dentro de um espaço. E a pessoa também que procura esse saber vai procurar com dois olhares. Um dos olhares que não é incomum é aquele olhar de que a pessoa vai procurando a clínica com certo estigma, não quer passar pela clínica independente da psiquiatria, psicanálise ou psicologia, porque ela não está louca. E isso é tão interessante pensar, porque isso mostra que o saber popular, ele também é um saber que identifica as coisas. Ele também identifica os mecanismos do Estado. Não é um problema do senso comum, da população não científica e não acadêmica, achar que exista produzir esse estigma e ter esse estigma colocado. Elas não aprenderam do nada. Elas aprenderam no discurso, que no período mais clássico da psiquiatria e da psicologia, colocava mesmo nessa produção do ser humano enquanto ser humano que tem que ser isolado do mundo, um ser humano anormal. Ali na história da sexualidade de Michel Foucault, quando ele fala dos nós vitorianos, e ele vai contando, né, toda aquela formação do conjunto psiquiátrico, das grandes internações, ele vai ter naquela parte que são as grandes internações, mostrando
como que na sociedade o processo de internação das pessoas, as grandes internações aconteceram junto com o processo de limpeza da cidade. Limpeza de quem? De quem não tinha casa, de quem morava na situação de calçada, de quem morava em situações de muita vulnerabilidade, em pessoas que estavam tendo comportamentos que fugiam da tendência produzida e esperada por uma certa normalização clínica do corpo humano, do comportamento, e essas pessoas não poderiam habitar os mesmos espaços que as pessoas habitavam, as que eram consideradas normais. Então, estas pessoas consideradas nesse lugar abjeto, nesse lugar de inferiorização do corpo, do ser e da história, essas pessoas eram negligenciadas em sua subjetividade, eram destituídas da sua subjetividade e colocadas ali, então, dentro de um espaço feito para pessoas assim. E quando elas entravam, como a gente viu na citação que abre esse episódio, quando elas são colocadas, quando elas entram nesse ambiente manicomial, aí elas são pessoas normais naquele ambiente manicomial, porque a norma naquele ambiente é ser uma pessoa tomada por louca, tomada por animal, incivilizada e assim por diante. É por isso que dentro de uma clínica, dentro de um saber, dentro de um fazer clínico, a gente precisa, enquanto pessoas que estamos do lado formativo e de atender as outras pessoas, quebrar com essa lógica, quebrar com esse colonialismo que nos coloca em diferença, em desigualdade, que produz uma relação assimétrica e colonial do poder, que a gente trate o outro como algo que deve ser curado. E aí a gente se limpa de tudo isso. Eu gosto de trazer também uma fala de Édouard Glissant, que é um autor negro martinicano que trabalha muito com poéticas, também trabalha muito com a escrita muito mais poética também, mas que traz grandes saberes e elaborações anticoloniais. E Glissant tem um conceito de transparência e de opacidade. Nesse lugar da transparência, Glissant vai dizer que a colonização ela quer produzir pessoas transparentes. E eu vou fazendo essa análise junto com o contexto do nojo, o contexto da limpeza social, que é um fator colonial, eu vou pensar a transparência de Glissant a partir de que ponto? O colonialismo, e sobretudo nesse contexto da nossa fala, a clínica das subjetividades colonizada, ela vai querer produzir indivíduos que sejam cada vez mais limpos na sua essência, que sejam indivíduos que se tornem numa limpeza tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente consiga, a partir do sabão colonial, tornar esses corpos transparentes, para que a luz do conhecimento, a luz da teoria, a luz da colonização, passe por esse corpo e o atravesse de um lado para o outro, e a gente consiga esmiuçar tudo que tem nesse sujeito. É isso que a transparência vai produzir. Um corpo limpo, purificado e transparente ao ponto de eu olhar o que tem ali dentro. De eu olhar o que existe ali dentro. Mas se eu tirei tudo que eu não quero ver, só coloco aquilo que eu quero ver, eu vou encontrar minha teoria, eu vou encontrar a colonização feita. E aí o que tem de contraponto é a ideia de opacidade. Opacidade, pelo contrário, é quando nós nos permitimos ser o que nós somos. Sem essa limpeza, sem essa minúcia do ser humano, mas conseguir compreender o ser humano a partir dos seus elementos, a partir das suas práticas, a partir da sua formação subjetiva, que vai tornar o ser humano opaco, porque são nossas crostas que vão se grudar na nossa superfície, é a nossa pele, é a nossa identidade, é a nossa raça, é o nosso gênero, é tudo isso que nos constitui enquanto pessoas, mas que a colonização do saber, a colonização da subjetividade, vai dizer que essas marcações que nos compõem, que essa opacidade que nos compõe, no fundo é uma sujeira. No fundo é um problema, no fundo é algo que deva ser limpo, evitado, raspado, cortado, purificado, higienizado, porque é só ali, na higienização, que a gente aprende a produzir o colonialismo na sua inteireza. E aqui a gente faz um paralelo com o que é também um sistema de colonização muito importante na colonização do Ocidente, de outros lugares que o Ocidente invade, que é essa prática de higienização, que é essa noção de que a gente tem um confessionário. O Ocidente se institui a partir do confessionário, né? A Igreja Católica, a própria produção da noção do que é
uma escuta que não tem nada de escuta, é um confessionário onde, a partir da produção da culpa, que é uma culpa cristã, portanto colonial, faz com que as pessoas cheguem ali e fiquem despidas diante de uma entidade, de uma pessoa que está ocupando um lugar de poder, que a partir de ouvir, não necessariamente de escutar, a partir de ouvir as suas declarações, te perdoa, te autoriza a existir, te empresta um perdão, porque para mim perdão também, assim como culpa, é um dispositivo colonial de dominação das pessoas. Para mim perdão não faz sentido. Não existe essa ideia de perdão. Perdão é um dispositivo colonial cristão para controlar subjetividades, para colocar, instituir, sem dizer, esse lugar de hierarquia daquela pessoa que erra e daquela pessoa que perdoa, que está acima, que te perdoa, que te pega pela mão e te diz: tá bom, pode existir normalmente. E aí, nesse sistema de confessionário que a Igreja Católica adota com muita força, mas que também está de outras maneiras nas igrejas pentecostais, neopentecostais, está nas relações monogâmicas que você deve confessar, você deve atuar como se fosse um lugar da transparência. Você tem que ter relações transparentes com as pessoas. É para isso, para você confessar as suas manchas, confessar os seus encrustamentos, as suas identidades para alguém que vai estar ciente de tudo, que você precisou se purificar ao ponto de ser lida ou lido ou lide por dentro e por fora, pela pessoa que te controla, pela pessoa que te domina. E aqui nesse campo, né, a clínica não precisa ser esse lugar da transparência exagerada, nem da transparência de modo nenhum. Não precisa ser esse lugar onde eu exija uma limpeza a tal ponto em que o fazer psicanalítico, psiquiátrico e psicológico substitua ou readeque o formato de confessionário da Igreja Católica. Isso Michel Foucault fala logo ali no começo da sua escrita, né, da sua obra, A História da Sexualidade 1. E a gente não precisa transformar em confessionário esse lugar. Só que para não transformar no confessionário, a gente também tem que fazer certos exercícios de desfazimento dessa prática, que é parar de querer higienizar. E aqui eu entro num assunto que pode haver afeto na clínica? Pode haver amizade na clínica? Pode haver uma relação que ultrapasse essas fronteiras objetivas e imaculadas do saber fazer clínico subjetivo? Eu defendo a ideia de que sim. Eu defendo a ideia de que, na minha relação com as pessoas que estão em contato comigo, no atendimento, na terapia, a gente construa, para além de um arcabouço, para além de um sistema de buscas e de investigações e de nomeações que a pessoa vai trazendo dela própria, que eu só vou auxiliando, que a gente constitua também a amizade. Eu acho que a ideia de amizade, e aqui a gente retoma a monogamia, onde a amizade é sempre um lugar inferior, né? Nas relações máximas, é um lugar que às vezes nem cabe em certos lugares, em certas relações. Eu defendo a ideia de que a amizade ela deve ser um conceito que não deve estar estrito somente ao fazer social público, privado, onde a pessoa fora do trabalho, fora da clínica, fora da academia, etc., e fora da relação centrada monogâmica, ela vai ter amizades. Eu acho que a amizade, esse lugar de troca, de compartilhamento, de vivências, de vicissitudes, de esperanças, de sonhos, de desejos e vontades, também tem espaço na clínica, pelo menos na clínica não higienizada, na clínica que a gente vai promover uma desigienização. A higienização da clínica pressupõe que tem que haver uma marcação nítida, tem que haver essa transparência máxima entre o que é um objeto analisado ou de terapia e o que é o objeto terapeuta e analista. Eu defendo que a gente não trabalhe com isso, e o grande medo da psicologia, ao meu ver pelo menos, é que as pessoas elas rompam esse lugar de relação de poder assimétrica e imutável, e ao romper esse lugar não faça sentido existir clínica. E digamos que fosse esse o problema, digamos que ao irromper com essa lógica de higienização, a clínica acabasse. Eu acho que isso já marca e já responde por si só esse campo de desafio, esse campo onde a gente constrói essa noção de que a gente tem que manter um sistema institucional
de elaboração do eu, de elaboração da psicologia, da psique, da psicanálise, de elaboração da vida, da subjetividade a qualquer custo. A gente tem que manter esse sistema rígido porque ele precisa ser instituído por ele e não pelas pessoas. Para mim, esse é um grande problema colonial, onde as instituições são construídas e o questionar destas instituições colocam em xeque as próprias instituições. E para elas não serem demolidas, para elas não serem demovidas e acabadas, a gente cria regras, códigos e violências coloniais para manter a instituição. Toda instituição que não pode ser questionada porque ela vai acabar, na verdade ela já acabou. E a gente está defendendo as suas ruínas e está defendendo com toda a fúria e violência possível. A própria noção de família, a própria noção de casamento, a própria noção da clínica higienizada e da masculinidade, do gênero e tudo mais, passa por esse campo, passa por esse lugar onde a gente às vezes está só defendendo a manutenção de uma ordem porque, e aí é importante, essa ordem está garantindo privilégios de determinados grupos. A gente tem que questionar isso. Por que que não pode haver um afeto? E aqui eu não estou falando de afeto sexual, estou falando especificamente de um tipo de afeto. Estou falando do afeto em trânsito. Tem um episódio que chama O Desejo Está em Trânsito aqui no meu podcast, e aí eu vou falar sobre o desejo, como ele é mutável e como ele é possível de propor novas formas de viver. E na clínica, quando a gente descoloniza, para mim o grande objetivo é esse, que a partir do momento que a gente descoloniza a clínica, deshigieniza a nossa clínica, nós não estamos apenas transformando em pessoa digna de subjetividade, dignidade, de amor, respeito e afeto só quem a gente atende. Nós estamos fazendo isso com a própria pessoa que atende, com o próprio terapeuta, com a própria analista. Nós estamos trazendo para o mundo do afeto, da existência material, concreta e subjetiva, o direito de reivindicar pela vida, o direito de reivindicar pela saúde mental, de todas as partes. A ideia é que a gente não fique nesse campo que desumaniza não só a pessoa que procura o saber clínico, mas também a pessoa que atende. É uma desumanização a tal ponto que a pessoa psicóloga, a pessoa clínica e etc., ela precisa se vestir de tantas armaduras que ela deixa de ser uma pessoa. Ela deixa de ser um ser humano que está em contato com outro ser humano e passa a ser um ser reprodutor de teoria, destituído da sua subjetividade, do seu calor, do seu afeto e das suas próprias pulsões, porque é inegável, e talvez seja isso que o saber hegemônico e o saber mais conservador resista tanto em aceitar e assumir e permitir, é inegável que a gente, no contato com a pessoa que a gente atende, a gente é afetada. A gente se afeta nesse contato, a gente também se transforma nesse contato, talvez dentro da própria noção de transferência e contra-transferência, né, na psicanálise. A gente também se constrói a partir do outro, da outra, do outro, e da pessoa com quem a gente convive. Essa transformação que humaniza o processo, que humaniza não no sentido humano colonial, mas é de uma ampliação do que é poder ser um ser humano, né? Essa construção que se dá na troca, no afeto que está fluindo de um corpo para o outro, de uma subjetividade para outra, ainda que seja nas telas do ambiente online, essa troca, essa possibilidade da gente entrar em contato com outros universos de um modo mais real e mais intenso, na minha perspectiva, é uma das maiores potências do ambiente clínico. É uma das maiores potências do fazer terapêutico. É isso que realmente permite aquela pessoa que está ali falando com você e que em dado momento ela vai chorar. Ela vai elaborar e vai acessar espaços tão subjetivos e íntimos dela que ela vai chorar, que ela vai trazer com ela as suas dores, as suas angústias, o seu sofrimento que outrora não era nomeado e agora chegou e agora saiu. Ela conseguiu, numa conversa terapêutica, afetiva, afetuosa, abrir uma válvula que estava presa há muitos anos e que ela não encontrou em outro lugar esse espaço, essa possibilidade de fluir, de poder ser quem ela é. E aí essa pessoa chega, deságua, abre-se para nós, deixa o mundo dela colocado na nossa frente porque ela quis fazer isso, e a gente vai tratar essa abertura, essa oferta de si, esse mostrar-se, porque é um mostrar-se, a pessoa está mostrando o que ela é para você, para nós que estamos aqui atendendo, e ela faz isso e a gente recebe com frieza,
A gente recebe com luvas da higienização e pega cada componente que a pessoa trouxe e vai brincando, parecendo aquelas crianças que brincam com a caixinha que tem uma estrela, um triângulo, um quadrado e um círculo, tentando colocar aquilo que a pessoa nos trouxe encaixada na sua respectiva forma. E aí, quando encaixa na forma que a gente aprendeu na teoria, nesse momento a gente abre a boca e vomita um monte de diagnósticos para a pessoa. A pessoa se coloca nesse estado de vulnerabilidade, de fala, de exposição e de abertura frágil para nós, e nós, com as nossas luvas da higienização, vamos coletar como se fosse uma partícula doente. Não acho que deva ser assim. Eu acho que a gente tem que entrar em contato, sabe? Fazer a massa juntos, mexer ali na massa juntos, entrar em contato, trocar com aquelas pessoas as nossas vivências, trocar a nossa existência. E essa existência vai colocar aquela relação num lugar de mais intimidade. É sobre a relação da intimidade produzindo também elaborações possíveis. Às vezes são pessoas que vivenciam uma grande série de rejeição ao longo da vida, pessoas que vivenciam e experienciam constantemente uma série de agressões, de violências, de negações, de desmentir, de atribuições de nomes à sua existência, uma pessoa que está o tempo todo vigilante diante de um sistema social que vai produzir nessa pessoa medos, fechamentos, feridas, muitos machucados espalhados pela sua psique, pela sua psicologia. E aí, quando ela chega para nós na clínica, a gente vai tratar isso como se a gente estivesse tratando num ambiente esterilizado, frio, calculista, centrado apenas na propagação do medo, do status de poder, na propagação de um purismo do saber. Eu acho isso tão desonesto, acho isso tão frio. Tem gente que fala, não, a psicóloga chorou quando estava atendendo, isso não pode. Sabe por que não pode? Porque demonstra que essa pessoa é fraca, que essa pessoa não tem capacidade de segurar o emocional, que ela não tem capacidade de sustentar a sua civilidade, a sua racionalidade que foi imposta nesse sistema que impulsiona continuamente o lugar de que nós temos que ser pessoas rígidas e frias, sendo que, no fundo, a gente fazer isso é também uma conexão, é também um entrar em contato, é também estar ali naquela conversa, é ser pessoas. A gente desconecta quando a gente vai dormir um botãozinho, não sou psicóloga, acordei, liguei o computador, eu entrei na sala, no setting terapêutico e liguei o formato. Será que a gente tem essa habilidade, essa capacidade de fazer isso acontecer? Porque se já não bastasse tudo isso, quando a gente insere nessa lógica questões como raça, as pessoas brancas, que são muitas, eu diria até que são a maioria das pessoas psicólogas, psicanalistas e psiquiatras no Brasil, estas pessoas, na verdade, serão pessoas que vão atender todas as outras pessoas. Pessoas brancas vão atender pessoas indígenas, amarelas, marrons, negras. E essas pessoas têm contato com essa subjetividade outra, já que a própria formação hegemônica não dá conta de estudar pessoas não brancas, pessoas não cisgêneras, pessoas que não são homens, e quando estudam mulheres é no campo da patologia, da histeria e etc., da neurose. Será que a gente tem essa condição de olhar para a raça, entender que naquele outro campo existe uma subjetivação da pessoa negra, a subjetivação do corpo negro, como vai dizer Isildinha Batista? A gente tem condição de olhar para isso? Ou a gente vai olhar um corpo negro, classificando esse corpo negro como um corpo adoecido, com deficiências, com selvagerias, porque a nossa teoria fria e crua é somente a teoria branca? Uma pessoa que não é negra, uma pessoa que atende essa pessoa negra, ela precisa também se despir para entrar em contato, no mínimo, para conhecer a realidade dessa outra pessoa. Para quem sabe, na melhor das hipóteses, exista um lugar de escuta e de aprendizado e de disposição e disponibilidade para entender aquele mundo e conversar e dialogar com aquele mundo. E não a partir do mundo branco olhando pessoas negras. E é aí que a gente olha nessa dificuldade comum e constante de pessoas que não estão instrumentalizadas na lógica de deshigienizar, que na verdade estão instrumentalizadas na higienização. Ver essas pessoas entrando em contato com as pessoas negras, com as pessoas não brancas e tratando como se fossem objetos homogêneos.
A clínica higienizadora, ela quer limpar tudo. Tudo que não é branco, ela vai considerar como uma mancha, como uma mácula, como uma coisa da crosta, que não deveria estar ali, que tem que ser removida. Aí ela remove tudo isso e produz um sujeito adoecido. Em vez de tentar cuidar e tentar entender e fazer essa própria pessoa chegar em si e se entender, essa pessoa, na verdade, está construindo um ser ali patologizado. Quantas pessoas passaram e passam até hoje, infelizmente, por clínicas de conversão sexual, porque existe um saber que é também colonial e muito cis heteronormativo, que vai querer dizer para pessoas trans e para pessoas de diferentes orientações sexuais que elas estão erradas, que elas têm que ser convertidas ao modelo hegemônico. Não é a maioria das práticas, mas eu também acho que existem microações dentro de todas essas temáticas, principalmente quando a gente fala de relacionamentos afetivos não monogâmicos. Tem muita gente que não sabe atender casais e vivências e relações não monogâmicas, relações não heterossexuais, porque a sua teoria foi baseada numa limpeza tão grande que restou só um modelo e não tem acesso a outros modelos. E como que a gente vai nessa lógica entender que as pessoas são diferentes? No contato. A gente não tem que começar uma sessão com a pessoa pela primeira vez já querendo mapear tudo que eu tenho que saber da pessoa. Eu acho que essa é uma pressa também do nosso tempo contemporâneo, da nossa prática neoliberal e capitalista, em que tempo se torna dinheiro nessa dinâmica, e no fundo a gente quer ganhar o máximo de tempo possível, fazendo o quê? Construindo leituras, interpretações e imposições teóricas de rastrear tudo que a gente puder rastrear de uma pessoa, para que essa pessoa seja colocada ali conosco numa compreensão profunda, numa transparência gigantesca. Só que eu acredito que quando a gente desigieniza a clínica, quando a gente produz o afeto, o amor na relação entre as pessoas, e aqui perde até o sentido entre terapeuta e paciente, entre analisando e analista, quando a gente faz essa relação se produzir a partir do afeto, da troca genuína, a gente está diante de uma relação de realmente uma compreensão. A gente abre portas para que aquela pessoa possa ser ela e que, às vezes, no único espaço que a sociedade permite, que essa pessoa possa se encontrar, que essa pessoa possa se entender, se perceber pessoa, se perceber gente, se perceber escutada. E eu não falo aqui para me engrandecer, me vangloriar, mas se tem uma coisa que eu fico contente quando acontece, se tem uma coisa que eu fico feliz, né? Eu acho que a palavra dele é feliz, porque eu tenho questionamentos com felicidade, mas alegre mesmo, profundamente, quando eu escuto na clínica, é quando a pessoa vira para mim e fala que, ó, nossa, Andreone, eu me senti, como rara das vezes, me senti escutada. Senti que aqui nas nossas sessões eu sou escutada. Me entristece que não seja uma coisa comum, né? Que as pessoas sejam não escutadas por aí, infelizmente. Mas me alegra que pelo menos é uma pista de que talvez eu esteja fazendo algo que seja interessante. Que a gente está conseguindo escutar. Conseguindo trazer uma pessoa para um lugar onde ela não vai ser julgada no plano moral, religioso, cis heteronormativo, branco, racista, monogâmico, né, corporificador de uma gordofobia, de um capacitismo. É importante a gente poder ter esse contato. E para esse contato acontecer, a gente precisa urgentemente descolonizar a clínica. Ah, mas eu não posso constituir uma relação com a pessoa com quem eu atendo, eu não posso ter muita intimidade, não posso conversar, não posso fazer brincadeira e tal. Por que não? Quem te proibiu? Existem limites que vão ser impostos pelas relações e cada relação vai ter o seu limite imposto ali pela própria construção. Mas quando a gente já chega com todos os limites impostos pela sociedade, pelo saber fazer, aí às vezes a gente perde muita coisa. Então, a mensagem, né, que eu queria passar com esse episódio é que a gente precisa desnaturalizar esse lugar estratificado, esse lugar concretizado a partir dos saberes e começar a permitir que a clínica seja desigienizada. O saber higienizado é o saber que higieniza as emoções, o sentir, o fluir, o desejo, a vontade e, principalmente, a escuta. Uma escuta colonizada é aquela escuta que foi lavada no sabão da colonização tantas vezes que a gente só escuta o que a teoria está pedindo. Isso talvez nem seja escuta. Vamos então pensar como que a gente, tanto quem está do lado de quem é terapeuta, psicanalista ou psiquiatra, quanto as pessoas que estão do outro lado. Todo mundo tem que estar de um lado
para o mais próximo, sem essa dicotomia, sem essa separação de lados. Vamos pensar como todas as pessoas podem se beneficiar a partir da noção da desigienização da clínica, como a gente pode construir novos mundos possíveis, novas formas possíveis, novos jeitos possíveis de existir. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?